Como vimos e ouvimos, o diabetes pode levar à cegueira. Quando não tratada, essa doença pode prejudicar gradativamente a visão. Por isso, nós temos um papel importante a desempenhar no controle do diabetes, garantindo que a retinopatia diabética seja evitada, prevenida ou detectada de forma precoce. Lembre-se, com o diagnóstico nos estágios iniciais, o tratamento pode ter início assim que possível. Agora, eu convido você a acompanhar os debates na mesa Perda Visual por Diabetes, Prevenção, Tratamento e Reabilitação para ficar por dentro dessa questão. E no comando dessa sessão estão aqui os oftalmologistas Arnaldo Bordon e Tereza Canadani, novamente aqui com a gente. É com vocês, doutores. Boa tarde a todos. Parabéns a você que nos acompanha desde cedo. E agora já tem muita informação para cuidar cada vez mais da sua visão e melhor ainda da sua saúde e controlar bem o seu diabetes. Tem ao meu lado, para essa conversa tão importante, o meu grande amigo Dr. Arnaldo Bordon, presidente da Sociedade Brasileira de Retina e Vítreo. Temos o prazer de receber também o Dr. Helder Costa, vice-presidente da Sociedade Brasileira de Visão Subnormal e responsável pela baixa visão no Instituto Benjamin Constant. Temos também o Dr. Gustavo Vitor, conselheiro da Fundação Dorina Novil. Pela Laramara, Associação Brasileira de Assistência à Pessoa com Deficiência Visual, está conosco a doutora Maria Aparecida Onuque Haddad. Representando a Associação Brasileira de Medicina do Tráfego, temos a doutora Rita Cristina Manieri Ramos de Moura, integrante da Comissão de Comunicação da Abramet. Muito prazer. Estamos aqui entre colegas, médicos oftalmologistas, e temos o compromisso de levar informação qualificada àqueles que nos acompanham sobre um tema de enorme relevância no dia a dia dos nossos consultórios, a retinopatia diabética. Vamos começar nossa conversa conhecendo um pouco das instituições que estão aqui conosco. Doutora Rita Cristina, o que é e o que faz a Abramet? É a Associação Brasileira de Medicina de Tráfego, né? Uma das coisas que a gente faz é ter cuidado com o motorista para prevenção de acidentes. Então, a gente faz o exame médico para motorista, a gente orienta os motoristas, e a pessoa que tem diabetes, né, ela pode se colocar em risco e colocar os outros em risco, tanto se tiver uma hipoglicemia, por exemplo, ou também se tem alguma retinopatia. Então, a gente faz o exame, mede visão, mede a pressão, faz todo o exame para prevenção de acidentes. Dr. Helder Costa, em termos numéricos, qual o impacto da retinopatia diabética nos casos de cegueira no Brasil? O que podemos fazer, o que podemos fazer para conter o avanço da retinopatia diabética em nosso país? Por favor, doutor Arnaldo Bordão aqui vai responder. Desculpa aí a confusão. Sem dúvida nenhuma, a retinopatia diabética é uma das principais causas de perda de visão numa idade produtivamente ativa. Ela afeta basicamente entre 20 e 60 anos, onde o paciente e a pessoa, ela muitas vezes é responsável pela sua família. E esse impacto é um impacto socioeconômico, é um impacto financeiro, é um impacto na visão do paciente. O mais triste de tudo é que essa retinopatia ela pode ser prevenida. E a prevenção é a chave do negócio. Como que nós prevenimos isso? O paciente que sabe ser portador de diabetes, ou conhece alguém, algum amigo, algum parente que seja portador do diabetes, incentive ele a consultar um médico oftalmologista. Por quê? Através do exame do fundo do olho, nós conseguimos detectar os estágios iniciais da doença. E é justamente nesses estágios iniciais que nós podemos atuar fazendo tratamento, basicamente aplicações de laser, e com isso evitar a perda da visão num estágio mais avançado da retinopatia, que infelizmente é o que nós vemos no dia a dia nos nossos consultórios e nos hospitais que nós atendemos. Agora a pergunta vai para a doutora Maria. Eu gostaria de saber, Maria Aparecida, o que podemos falar às pessoas que nos acompanham sobre o trabalho da Laramara? O seu áudio está fechado, Maria. Olá, boa tarde Obrigada. a todos. Gostaria de parabenizar o Conselho Brasileiro de Oftalmologia por essa importante ação. Em nome da Laramara, agradeço muito o convite. A Laramara é uma instituição sem fins, não governamental, sem fins lucrativos, que atende pessoas com deficiência visual
secundária à retinopatia diabética e também as demais causas de deficiência visual, e realiza um trabalho interdisciplinar por meio de uma equipe multiprofissional, atendendo desde a criança ao nascimento, nas doenças congênitas, até o adulto e o idoso, com deficiências visuais ou congênitas ou adquiridas, na tentativa da melhora da qualidade de vida, por meio da habilitação visual ou da reabilitação visual, procurando fazer um uso melhor da visão, um uso funcional da visão, nos casos de baixa visão, ou então fazendo intervenções necessárias para que a pessoa continue a ter ou resgate novamente a sua autonomia e a sua independência, para que seu desenvolvimento educacional, profissional, global, não seja tão afetado pela perda visual. Muito obrigado. Gostaria agora de convidar então o Dr. Gustavo para contar um pouco sobre a história e o trabalho da Fundação Dorina Noviel. Boa tarde a todos. A Fundação Dorina Noviel foi fundada a partir da determinação da jovem Dorina, que aos 17 anos ficou cega, e isso há 76 anos. E ela não satisfeita com isso, com essas dificuldades, foi para os Estados Unidos, descobriu várias situações que poderia ajudar o cego, trouxe para o Brasil, e há 76 anos foi fundada a Fundação Dorina Noviel, que hoje é a maior fundação de assistência social ao cego do Brasil. O ano de 2022, ela teve um total de 20.654 atendimentos a pessoas cegas e com baixa de visão. A Fundação Dorina Noviel é um serviço de assistência social, né, um serviço de saúde, de uma maneira geral, interdisciplinar, onde você tem os seguintes serviços: de assistência social, psicologia, pedagogia, terapia ocupacional, fisioterapia, orientação e mobilidade, oftalmologia e assistência ortóptica também. A Fundação Dorina Noviel é o lugar do Brasil onde se produz mais livros e páginas em braille do Brasil. A fábrica lá, eu tive o prazer, eu sou conselheiro da Dorina Noviel, além de médico oftalmologista, tive o prazer de conhecer e estar lá ajudando no que eu posso contribuir. A fábrica de máquinas de braille da Dorina Noviel é uma coisa impressionante. Eles chegaram a fabricar 27 livros, só da editora Mostardas. Eles são, desde 2018, responsáveis pela a produção de livros para o governo. Gustavo? Teve um problema técnico aqui. Travou o vídeo. Travou o vídeo. Bem, então, Gustavo, vamos seguindo aqui a nossa programação. Sabemos que quando os esforços dos pacientes, familiares e profissionais da saúde não dão os resultados esperados e a cegueira ou a baixa visão se instalam, começa aí uma nova fase da vida e do tratamento deste paciente. A grande questão é o portador. A sua família e a sociedade estão convenientemente preparados para esta realidade que se impôs e que não foi desejada por ninguém? Gostaria de ouvir cada um de vocês sobre essa questão. Por favor, doutor Helder Costa, que ainda não falou para a gente. Pode falar, por favor. Uma boa tarde a todos. Que nem a Maria Aparecida, parabenizar. Acho que esse tipo de ação do CBO ele é muito produtivo e aproxima o CBO assim, com a sociedade e no que a gente pode ajudar como médico. Na nossa formação médica, o que nós temos mais é uma formação mais de cura e de prevenção. E a de reabilitação, vamos dizer assim, a gente não é tão sensibilizado com isso na nossa formação médica. Por ser especialista em retina, eu acabei me interessando por essa parte, daí o interesse pela baixa visão. Então, é onde a gente pode ajudar o paciente. Como você ainda há pouquinho falou, o paciente pode estar cego, ele pode estar com baixa visão, ele pode estar na expectativa de um tratamento, que ao final do tratamento ele vai ter a visão normal que ele tinha antes,
né? E muitas vezes, como tem uma definição da FEI, que eu acho muito interessante, eu gosto muito de botar isso em aula, às vezes o médico está muito preocupado com o tratamento, e às vezes o paciente está achando que no final daquilo tudo vai ser como antes, e não vai ser, né? Então, o paciente tem um certo receio de falar com o médico, que ele, assim, no dia a dia dele, ele não está conseguindo ler, ele está com um prejuízo da funcionalidade da visão dele, e o médico, muitas vezes, muito focado no tratamento, ele não está tão sensibilizado com isso. Aí é que entra a questão da reabilitação visual, né? E aí que entra a nossa parte, a nossa atuação como médicos na questão da baixa visão. Eu trabalho, nós temos um núcleo integrado numa clínica e também no Instituto Benjamin Constant, onde nós temos o setor de reabilitação. Aí também é interdisciplinar, como foi falado no Lar Amara, no Dorena Novil, e é o que nós tentamos ajudar o paciente. Então, quer dizer, primeiro, desde o quadro de cegueira total, nós temos como oftalmologistas orientar esse paciente, tá? O profissional que é mais qualificado e o primeiro profissional a ter contato com essa realidade é o oftalmologista. É interdisciplinar, nós podemos e vamos contar com a ajuda de outros profissionais, orientação e mobilidade, se for numa fase de escola com os professores, na atividade física com professores de educação física, profissionais de atividade de vida diária, nós vamos contar com todos esses profissionais e é uma atuação interdisciplinar. E isso é muito interessante, porque é muito prazeroso para a gente e é um resgate muito gostoso. A gente sabe que, na maioria das vezes, a gente não vai dar a funcionalidade que ele tinha antes. Mas como é que eu posso ajudar esse paciente nesse momento crítico da vida dele? Muito obrigada, doutor Helder. Alguma outra consideração? Maria Aparecida, Gustavo? Não sei se eu estava falando, não sei se alguma coisa, a conexão caiu aqui um pouco, mas não sei até quando vocês ouviram da Dorina, né, da Fundação. Eu acho que foi quase até o final das suas considerações, sim. Aí você perdeu o áudio, Gustavo. Ok. Tá, mas esclareceu bem. Muito obrigada. Rita ou Maria Aparecida, podem falar Obrigado. suas considerações. Eu gostaria de colocar que ninguém está preparado para a perda visual, né? E geralmente o impacto é muito grande e negativo na vida da pessoa. Quando a gente aborda a pessoa com a deficiência visual adquirida, e isso, né, principalmente porque estamos falando em diabetes, né, é importante que a pessoa com o quadro e com a perda visual peça ao seu oftalmologista a indicação de médicos oftalmologistas especialistas em reabilitação visual, que é uma subespecialidade da oftalmologia, também conhecida como visão subnormal ou baixa visão. Porque a partir da avaliação, né, individualizada, podem ser indicados diversos recursos de tecnologia assistiva que vão auxiliar a pessoa com a perda visual a fazer um uso mais eficiente da visão remanescente. E muitas vezes, como o Dr. Helder já comentou, quando existe uma perda importante, impactante para a orientação espacial, para a mobilidade, outros profissionais precisam também ser acionados, que são outras áreas da reabilitação, como a área de orientação e mobilidade, para que a autonomia seja preservada. Agora, o mais importante ao procurar médico oftalmologista é que a gente sempre pede para que a atuação da família seja muito próxima a todas as considerações e orientações que forem dadas, né? A reabilitação, ela não anda somente de forma isolada com o profissional e a pessoa que veio a perder a visão, mas sim por uma alteração de toda a comunidade onde essa pessoa está. E a família tem um papel fundamental para essa recuperação e para o processo de reabilitação visual. Obrigada, Maria Aparecida. Helder,
O que podemos dizer aos médicos de diversas especialidades que trabalham diretamente com os portadores de visão subnormal e não sabem como orientar seus pacientes? Eu gostaria de que você respondesse essa pergunta. Voltando àquilo que a gente comentou no início, normalmente na nossa formação médica, a gente está mais focado em cura e prevenção. Então, essa questão da reabilitação, vamos dizer assim, é um lado assim que, na formação do médico, muitas vezes não é desenvolvido. Vamos dizer assim, a passagem de um residente em formação na oftalmologia pelo setor de visão subnormal, a maioria dos serviços ou não tem, ou funciona de uma forma assim não tão eficiente, então o profissional ele sai sem saber muito assim como orientar. E o que a gente vê no dia a dia, ontem mesmo eu tive uma paciente, uma outra patologia que a acompanhante reclamou, poxa, eu já fui em 6 profissionais, nunca ninguém me falou na questão da baixa visão, de como é que eu podia ajudar a minha mãe na questão no caso, uma patologia da MRI, que também tem uma abrangência muito grande. Então, muitas vezes, ou o colega ou não acredita, ou ele não teve uma experiência, vamos dizer assim, de que a baixa visão pode realmente ajudar, e muitas vezes a gente não está preparado. Então, o que às vezes a gente vê quando o paciente está evoluindo de uma maneira muito ruim, como é que a gente pode conduzir isso? E é uma hora que o paciente, assim, ele se acha desassistido, e o colega, muitas vezes, pela não formação nessa área, ele não sabe como conduzir, né? Então, muitas vezes a gente tem uma má informação, já tive colega que ligou para mim, graças a Deus, já há muito tempo atrás, poxa, dá para você ensinar baixa visão para minha secretária? Ela é jeitosa, ela tem paciência e tal, como se fosse uma coisa que um técnico, uma formação técnica mínima, pudesse ajeitar isso. Não, a gente, como oftalmologista, como eu falei ainda há pouquinho, nós somos o primeiro profissional a nos deparar com a situação, como a Bia falou muito bem, a questão da família é muito importante, explicar para a família o que está acontecendo, qual é a provável evolução disso, como é que a gente pode ajudar nesse momento. E uma coisa que é muito assim, interessante da nossa vivência, uma das coisas que mais magoa o deficiente visual é quando as pessoas duvidam da real deficiência dele. Então, às vezes, a família e as outras pessoas, não, eu acho que ele está simulando, eu acho que isso daí é o que mais magoa. Tá? Então, a família tem que entender o momento desse paciente. Para quem tem visão, 80%, 83% da interação com o meio é visual, e quando você perde isso, você perde equilíbrio, você perde locomoção, você perde funcionalidade. Então, é muito importante a gente, como médico, dar a nossa informação, a gente esclarecer a família e, principalmente, a orientação. E, como a Bia muito bem falou, a questão que, na maioria das vezes, é interdisciplinar. Mas cabe a gente, que é o primeiro contato, poder orientar o paciente e a família. Muito obrigado a todos vocês pela sua disponibilidade e participação aqui conosco.